Minha gente, Comando Vermelho para o Rio de Janeiro. A mega operação deflagrada pelas forças de segurança do Rio de Janeiro nos complexos do Alemão e da Penha na manhã de hoje provocou uma forte reação do Comando Vermelho. Enquanto 2.500 policiais civis e militares avançavam contra chefes do tráfico, lideranças da facção passaram a circular comunicados exigindo que moradores e mototaxistas fossem às ruas para resistir à ação. Bandidos fecharam com barricadas as principais vias de acesso do Rio de Janeiro, deixando a população em pânico. Doutora Ludmila, vemos tanta gente no Brasil preocupada com a democracia, né? A suposta democracia, porque o que eles defendem é uma suposta democracia, e fica muito claro, né, quando o lado que essas pessoas estão quando acontece uma coisa como essa. Ou melhor, quando isso vem à tona, porque isso acontece todo dia, né? Uma população refém de criminosos e um governo junto com seus comparsas fazendo o possível para proteger o crime e não colocá-lo, por exemplo, na lista de terroristas internacionais. Então, eu estava lendo com muita tristeza essas notícias, recebendo vários vídeos no meu WhatsApp. Eu sou carioca, né? Vivi a vida inteira no Rio de Janeiro, só saí do Rio depois que eu passei no concurso em Minas Gerais. Então, isso fez parte da minha realidade durante muitos anos. Eu fui vítima de bala perdida quando eu era criança, na escola aos 11 anos, eu brincando ali no pátio, né? O pátio era aberto, ali do lado do Complexo do Alemão, onde foi a operação, e veio uma bala perdida, atingiu a minha perna. Felizmente não teve nada demais, né? A gente removeu a bala e até hoje eu tenho uma pequena cicatriz na minha canela. Então, assim, eu sei bem o que é isso, já vi vários arrastões de bandidos em Bom Sucesso, enfim, ali no ponto ali do túnel da Praça das Nações. Então, eu sei bem o que era isso aí, passar ali na Itaoca, assim, que passava rápido, porque sempre tinha operação, tinha tiroteio, enfim. E já há 3 anos eu moro aqui nos Estados Unidos, isso não é mais uma realidade para mim como foi durante tantos anos. E hoje, quando eu comecei a receber essas notícias, né, esses vídeos, né, coisas bem pesadas, repassei para as pessoas queridas lá do Rio, eu me senti de novo assim no Rio de Janeiro, deu uma sensação assim estranha, porque é o lugar que eu amo, é a minha terra natal, que eu vivi toda a minha vida, e hoje em dia, se eu pudesse voltar para o Brasil, eu dificilmente voltaria a morar no Rio de Janeiro, assim, até uma tristeza falar isso, né? E você estava falando a respeito do governo federal que resiste a tratar as organizações criminosas como organizações criminosas. Teve uma declaração do Cláudio Castro dizendo que ele tentou obter junto ao governo federal auxílio para essa operação de hoje, o auxílio das Forças Armadas, e o governo federal teria se recusado. Então, mas depois o governo federal parece que deu uma declaração dizendo que não foi isso que aconteceu e que eles não teriam se recusado a ajudar. Então, por enquanto, para mim, isso aí tá bem pantanoso, esse terreno ainda está nebuloso. A gente precisa saber se realmente houve esse pedido do Cláudio Castro e se o governo federal realmente se recusou ou não. Então, cada um está falando uma coisa, isso aí ainda precisa ser esclarecido. Eu vi que foram apreendidos 10 fuzis, foi apreendida uma pistola, foram apreendidas várias motos, os moradores estão aterrorizados, 4 policiais morreram, teve um delegado que já está fora de perigo, né, recebeu uma bala perdida, teve morador que foi ferido com bala perdida, enfim. É uma tristeza, é assim, urgente que essas organizações criminosas sejam categorizadas como organizações terroristas. E fica aí sempre a pergunta retórica: por que será que o Lula resiste tanto a classificar essas organizações criminosas dessa forma? Por que será que eles não auxiliam, não requerem, como fez aqui nos Estados Unidos, colocou cartel do Solis, né, categorizou como organização terrorista? Então, por que será que existe essa resistência? Mas fica aí a pergunta retórica, né?
É uma lástima, né? A gente vê o governo federal junto ali, mais uma vez, junto com sua trupe, né? Querendo falar de situação internacional, de conflito internacional, quando a gente tem esse massacre, que a gente não pode nem chamar de guerra, né, doutor Marsiglia? Porque guerra pressupõe uma equivalência de forças entre grupos, não? Que a gente tem uma população completamente rendida a marginais. Mas antes de ouvir o senhor, a produção está me avisando aqui que tem o vídeo do Eduardo Paes, para a gente colocar aí. Pergunta justamente em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal? Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi? Não foram pedidas dessa vez, porque nós já tivemos 3 negativas. Então nós já entendemos que a política é de não ceder, falando que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podia. É isso, então. É o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Doutor Marsiglia. É bom ter cuidado mesmo com pedir GLO, porque a gente sabe que o Lula entende que isso é golpe de Estado, né? Quando pede GLO, então talvez ele entenda ali que foi assim, inclusive, que eles entenderam que seria o suposto golpe aplicado, né? Então, Estado de Sítio, Estado de Defesa e esses institutos todos que são, na verdade, institutos jurídicos, institutos constitucionais, hoje em dia tem que tomar muito cuidado, porque daqui a pouco dizem que você está querendo destruir o Estado ao tentar consertá-lo. Agora, veja, o Rio de Janeiro me parece ser um foco evidente, seja pela importância dele, seja pelo tamanho, pela relevância e tamanho, mas o Brasil, de uma forma geral, está tomado pela criminalidade, né? Se a gente olhar a Bahia, se a gente olhar Salvador, se a gente olhar outras cidades grandes, né? Não é só o Rio de Janeiro. Antes a gente tivesse um problema localizado de criminalidade dentro do Brasil, mas nós não temos. E muitas vezes a criminalidade tomando o Estado, da forma como nós assistimos hoje, em outras localidades não chamam tanta atenção, não chama tanta atenção quanto em relação ao Rio de Janeiro. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante a gente firmar. O segundo ponto é que é lamentável essa questão, como estava sendo dito agora, que haja uma disputa de braço, né, ou uma queda de braço, ou uma disputa de forças a respeito de emprestar ou não emprestar forças nacionais, etc. Isso é ridículo, né? É lamentável se isso procede, se realmente o governo federal está negociando se vai ajudar ou não, isso por si só já é algo assim, imputar uma responsabilidade para o governo federal em relação a essas questões todas, né? Quer dizer, então o governo federal ele só trabalha para os seus aliados, o governo federal ele só trabalha e só entrega aquilo que não é dele, aquilo que é do Estado, né? Para se certas condições que lhe favorecem ou que favorecem o Estado forem atendidas, bom, então você está pessoalizando o Estado está sendo usado por um governo, e o governo está sendo usado por um partido, e o partido está sendo usado por um governante, e isso fere por completo o princípio tão relevante da impessoalidade que deveria nortear a gestão pública. E, por fim, eu acho que a grande questão aqui é que a esquerda, sobretudo, né, esse é um princípio, é uma premissa da esquerda, glamourizar o crime e vitimizar o criminoso. Nós vimos essa semana mesmo uma fala lamentável do Lula dizendo que o traficante é vítima, né? Vítima do usuário, uma fala ridícula que ele próprio, inclusive, tentou depois se desculpar. Dessa vez ele não conseguiu culpar os outros, como em geral ele faz quando acaba dizendo bobagem. Mas isso, mesmo que ele tenha errado, se equivocado, se desculpado, isso mostra uma forma de raciocínio desse governo que é de o crime, ele merece um certo glamour, e o criminoso é a vítima do Estado opressor ou da sociedade opressora, né? A gente já viu, a gente lembra, por exemplo, aquela Márcia Tiburi dizendo que existe uma lógica no assalto, que o cara que assalta, ele é uma vítima do sistema. Esse tipo de construção permite ou possibilita que o crime não seja combatido, e aí a gente chega num momento como esse, um momento de
ponto de não retorno. A gente não consegue mais solucionar. A gente está a ponto de simplesmente o Estado ser tomado por forças criminosas, pelo narcotráfico, etc, etc. Todo dia, aqui em São Paulo, por exemplo, eu sou de São Paulo, todo dia a gente escuta facções criminosas para cá, facções criminosas para lá, o PCC isso, o PCC aquilo, o Rio de Janeiro a mesma coisa. Bom, me parece que nós estamos realmente à beira de sermos tomados, se é que já não fomos, por completo, pelo crime organizado, né? Por conta de um Estado não só que se organiza estruturalmente, como também de um Estado que acaba olhando para o crime de forma glamourizada. Eu acho que isso tem a ver também com essa indecente resistência do governo Lula a classificar essas facções como terroristas e essas decisões todas totalmente desastradas que vêm sendo tomadas ao longo do tempo desse governo. Perfeitamente. Inclusive, só um parêntese, o senhor falou aí sobre a Márcia Tiburi, a gente lembra, né, daquele juiz que soltou um bandido 86 vezes, que por acaso é marido da Márcia Tiburi. Exatamente. Eu soube recentemente que é ex-marido, agora eu tô na dúvida. É ex? Pois é, aí fica a dúvida. Eu pensava que era marido e recentemente alguém publicou dizendo que era ex-marido. Mas então... ambos veem lógica no assalto. O amor acaba, mas eles pensam igual. Exatamente. Queria saber do Prado aí, a produção separou aqui também um título aqui do Globo, né, em que diz o seguinte: o Castro chama a DPF das favelas de maldita ao citar dificuldades na mega operação no Alemão e na Penha. E aí a gente lembra de uma outra coisa aqui, Prado, que é o seguinte, essa glamourização da favela, né? Eu conversando com uma estrangeira outro dia e ela me disse que o sonho dela era ir na favela. Eu falei assim, mas o que você quer fazer na favela? Ver a desgraça das pessoas? Tive que mandar real para ela, né? Falar, olha, deixa eu te falar, as pessoas vivem lá reféns de bandidos, né? Não tem nada bonito, não tem nada admirável que ver numa favela. Infelizmente, a gente viu isso, né? E quando a gente faz essa crítica, não é uma crítica de preconceito, não. Eu morei em periferia boa parte da minha vida, então, assim, é justamente por entender o que acontece lá, as pessoas reféns, crianças reféns, adolescentes são reféns de bandidos, né? Os mais vulneráveis estão todos ali na mão da bandidagem. Quero ouvir você, Prado. Olha, por mais que pareça estranho, não deveria ser uma surpresa para nós essa glamorização e esse apoio incondicional. Se a gente lembrar que na vitória do atual presidente houve festa nas cadeias, aquilo gera uma grande resposta do que estaria por vir. Então, quando eu escuto uma informação como essa, né, que foi passada, que precisa de toda essa documentação, precisa de alinhamento, mas não precisou de todo esse alinhamento para o então ministro da Justiça, Flávio Dino, ter um encontro com lideranças do Complexo da Maré, né, onde, inclusive, aconteceu numa situação inusitada, onde não houve segurança. Nós temos imagens aí de quando a polícia resolve acessar um complexo como esse, o que acontece, está aqui a prova disso, o que está acontecendo, quantas mortes, quantos fuzis que foram resgatados, e nós temos um ministro da Justiça que fez uma visita ao complexo para falar com lideranças. Então, quando importa para eles, não precisa de nenhuma documentação, não precisa de aviso antecedente, ou seja, o que fica claro para nós empresários e para a população é que existe um porquê. Existe o porquê que houve festa na cadeia, existe o porquê o ministro da Justiça consegue acessar um local crítico como esse e ter reuniões com o líder de um complexo. Agora, o que foi falado num lugar como esse? E por que isso não foi divulgado? Por que isso não fez parte de uma agenda? Então, o que fica claro é que existe sim uma agenda oculta, que nós não sabemos qual é a finalidade disso, onde isso vai chegar, mas quando nós vemos essa defesa, essa preocupação em sempre colocar, como a declaração que o nosso excelentíssimo presidente fez, que a vítima é o usuário e a vítima é o traficante e quem causa tudo isso é o usuário. Ou seja, em todos os momentos, em todas as oportunidades, nós percebemos que existe uma proteção ao crime. Essa é a verdade.
Em todas as ocasiões que o governo, que as lideranças desse governo atual teve a oportunidade de se manifestar, em todos os momentos, essa manifestação foi no intuito de demonizar a população, quem critica, quem usa a droga, mas não quem está lá com um fuzil na mão, andando de carro importado, morando em casas maravilhosas, enquanto a população vai se degradando, enquanto os jovens, né, vão perdendo as suas esperanças, porque muitos acabam crescendo numa situação onde o super-herói é o cara que está com um fuzil na mão, com um relógio, com uma corrente de ouro, e na hora que o governo vai falar sobre esse assunto, ele chega ao ponto de dizer que a culpa é de quem usa a droga. Então, fica claro que a agenda deles está sendo cumprida, é só a gente avaliar desde quando esse governo assumiu, desde a festa na cadeia, a todas as manifestações, todas as vezes. Eu não sei se isso é verdade, e eu vou colocar aqui até para que se um dos colegas tivesse a informação, mas chegou até o meu conhecimento ontem que vai ter um auxílio bandido, ou seja, o bandido vai ter mais um, ou seja, é impressionante isso, né? E se isso for verdade, é mais uma prova que existe uma agenda que está sendo cumprida debaixo dos nossos olhos, e o que fica é a indignação da parte de cá, de quem realmente gostaria de ver um país funcionando, mas todas as oportunidades, as informações, infelizmente, são as piores possíveis, como essa que nós acabamos de ver, que o governo não ajuda numa situação crítica, que era um simples comando para que ocorresse uma ajuda, mas eu acredito que essa ajuda não vai chegar, porque a verdade é, o governo está de qual lado? Essa que é a pergunta.